Amém. Obrigado, pastor. A igreja pode sentar. Eu convido você sentado a abrir a sua Bíblia. Aleluia. O versículo chave é Josué 24, versículo 15, não é isso, pastor? Isso, 24, 15, né? Alguém está com a Bíblia aberta aí? Josué, capítulo 24, versículo 15. Porque eu vou fazer a leitura em um outro texto. Aleluia. Mas como o versículo chave dessa campanha é este 24, 15 do livro de Josué, quero pedir, pastor, está aberto aí, pastor? Quero pedir ao pastor Gilson que ele leia então o versículo 15 e o 16. Glória a Deus, aleluia. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra de Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando. Agora, porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Versículo 16: o povo respondeu: nunca poderíamos pensar em adorar, em não adorar o Senhor, e deixar de adorar e adorar outros deuses. Versículo 16, vou repetir, eu errei aqui. Versículo 16: o povo respondeu: nunca poderíamos pensar em adorar o Senhor para servir outros deuses. Deixar de adorar o Senhor para servir outros deuses. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Irmãos, acredito que todos conhecem a história até chegar esse momento, né? Que Josué sucedeu Moisés, passou pelo Rio Jordão, entraram na terra prometida. E aí, no final do livro, Josué convoca os cabeças das tribos, faz uma reunião, é o que a minha pensa ali não gosta de reunião. Josué faz uma reunião dos maiorais e faz essa pergunta para eles. Ele não pergunta diretamente ao povo, pergunta aos líderes do povo. Ele coloca e diz: olha, Deus chamou Abraão, depois o povo foi lá para o Egito, Deus levantou Moisés, nos libertou, passou pelo Mar Vermelho. Aí chega nesse momento aí que Josué faz essa colocação para que os cabeças levem para suas tribos e suas famílias e digam, repassem o que Josué está falando. O que vocês querem? Servir a Deus ou a outros deuses? Aleluia a Deus. Aos quais as nações que a gente conquistou a terra adoraram. Sabe por quê? Fala para eles, Josué falando para as cabeças, falem lá para suas famílias, falem para suas tribos. Se vocês querem servir a outros deuses, eu parafraseando, azar de vocês, eu e a minha família, a minha casa, serviremos ao Senhor. Glória a Deus. E esse é o desejo, acredito que de todos que aqui estão. Meu Deus. E por este, acredito eu, e para este motivo, foi aberta essa campanha e você está aqui participando dela. Glória a Deus. Eu vejo ali o casal pela primeira vez, então é a primeira vez que está participando dessa campanha. Não sei se eles já sabiam desse tema, dessa campanha, não sabia, né, irmã? Pois então, pega essa palavra e coloca no seu coração: eu e a minha casa serviremos. Está no pretérito do futuro, alguma coisa assim. Eu não estou muito. Em português eu tirava de 0 para baixo. Então, serviremos. Se você abre a boca para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor a partir de hoje, você está abrindo a boca para profetizar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aí você lembra-se de Paulo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, dizendo para o carcereiro: se você crê em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Se você fizer um paralelo,
é a mesma fé, a mesma profecia, a mesma palavra, só que com frases diferentes. No caso de Paulo, a frase lá de Josué foi encurtada. Por quê? Porque o Deus que livrou Israel, salvou Israel, ele se encarnou como homem e, entre aspas, abreviou os seus mandamentos e sua palavra. E ele, através do Espírito Santo, usando Paulo, falou: será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Eu estava meditando, o pastor Gilson e demais irmãos. E quem não tem família? Né, pastor? Como que a pessoa que mora sozinho, ou é solitário, não tem descendente, é o único na face da terra, como ele pode abrir a boca para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Pois bem, eu estava pedindo ao Senhor, e eu sou uma pessoa, meu amigo Éder, lá no Recife, ele fala assim: eu gosto de ouvir Genival pregar, mas quando não é orgânico, porque eu aprendi que eu tenho um modo de opinião e fé um pouco diferente, divergente, e eu ficava me perguntando, Deus, como é esse meu modo de pensar? E eu sempre coloco que provavelmente eu esteja errado, mas até que alguém venha me convencer do contrário, eu continuo acreditando naquilo que eu creio, mesmo que diferente de muitos, e mesmo assim ainda com o mesmo pensamento, provavelmente eu esteja errado. Mas por que, irmão Genival? Como é que você pode crer em uma coisa que você pensa, crê também, mas acredita que está errado? Sabe por quê? Porque eu não sou dono da verdade. Como a maioria de pregadores que sobem púlpitos por aí, pregam algo que ele viu na palavra e começa a afirmar aquilo e tentar colocar dentro da sua cabeça que é uma revelação do céu que Deus revelou para ele e ele quer ensinar. Aí eu, Genival, quando olho essas coisas, né? Porque, modéstia à parte, Deus tem misericórdia da minha presunção, mas eu sou muito difícil, irmão, sabe? A Lúcia, cuidado, assim, né? Quando está do meu lado, os pregadores, ela fica: quer calar a boca. Porque quando eu era sozinho, eu ficava só rebatendo aquilo que saía dos microfones, dos púlpitos, né? Colocava no saco vazio. Eu tenho o costume de dizer hoje em dia que o crente antigamente andava com 2 sacos, um furado e um inteiro, né? Para as coisas que saem do púlpito, jogar que não serve para edificação, joga no saco furado, e aquelas que servem de edificação, coloca no saco inteiro. Como eu falei, eu sou uma pessoa que pensa muito, eu fiquei pensando de 20 anos para cá, eu acho 15 anos para cá, que o crente agora tem que andar com 3 sacos. Pelo menos eu ando com 3 sacos. Um furado, que é para a maioria das coisas que eu ouço, jogo dentro dele. Um inteiro, que é para absorver o que edifica, consola e exalta e corrige. E um no meio, que é para vomitar as heresias que saem dos púlpitos. O pastor está aí, quando nós entramos aqui nesse salão, né? E uma pessoa aqui apregoando a palavra de Deus. Mas era realmente Deus falando através da pessoa? Eu costumo dizer, irmão, eu estou aqui, né? Modéstia à parte, né? Estou bonito, né? Ele falou que estou bonito, né? A pastora Terezinha também disse que eu estou bonito. Tanto era que você estava gravando, eu pedi para você não publicar. Não lembro, mas é, né? O pastor falou e não falou, está falado, né? Sim, aquela sim. Então, porque esse exterior não significa nada para Deus. Este livro é a palavra de Deus registrada em papel. Porque veja quantos milênios de anos subsiste essa palavra. Jesus Cristo morreu e foi crucificado há aproximadamente
2023 anos. E essa palavra subsiste pelo menos há 2000 anos, de Gênesis a Malaquias. No nazismo, Hitler, o nazismo tentou destruir o povo de Deus, que são os israelitas, judeus, e no decorrer dos anos e séculos também tentaram destruir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mas Deus, através do profeta Isaías, falou o seguinte: a minha palavra ela tem que ir e fazer o efeito para o qual ela está sendo mandada. Então podem destruir a palavra de Deus, podem pegar isso aqui, jogar no fogo, mas essa palavra tem que estar dentro de mim e de você, porque eu e você somos cartas lidas diante da sociedade. Pois bem, e voltando aqui ao texto, irmão, eu pensando comigo, se uma pessoa que mora só, não tem família, não tem filhos, não tem parentesco, como que essa pessoa pode, com todo respeito ao meu pastor e ao ministério, chegar aqui e pregar essa palavra e dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor se ele não tem família, se ele não tem descendência? Então eu fiquei pensando comigo, e ele veio os textos de ensinamento de Cristo. Claro que quando Josué falou isso, falou literalmente: eu e minha casa, meus filhos, minha esposa, a tribo, serviremos ao Senhor. Mas se você pegar esse texto e levá-lo a um lugar, vamos dizer assim, espiritual, aí é o Genival que está falando, viu, irmão? Opinião e fé, irmão Genival, que você não é obrigado a concordar. E como eu falei, tem coisas que olham na palavra de Deus que são interpretação orgânica da palavra. E você tem, a palavra de Deus, ela é mistério. Outro dia eu tendo uma oportunidade de destrincho melhor algo que eu tenho no meu coração. Jesus ensinou no capítulo 7, lá no seu finalzinho, que a vida do homem é como uma casa alicerçada sobre a rocha. Vocês estão conseguindo fazer o paralelo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O homem que obedece à palavra de Deus é como uma casa edificada sobre a rocha. Mas aquele que não atende à palavra de Deus é como uma casa alicerçada sobre a areia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a palavra de Deus em Paulo escrevendo diz que nós somos como um edifício sendo construído. Nós estamos sendo formados perante o Senhor. E não diz Jesus falando nesse ensinamento de Mateus que vem os ventos, vem os rios, vem as tempestades, e a casa, a vida que não está alicerçada sobre a rocha, ela é levada e é grande a sua ruína. Diz outro ensinamento de Cristo que o inimigo, quando a vida da pessoa, a casa está limpa, o inimigo volta, vendo ela vazia, traz outros espíritos piores, o estado daquele homem será pior do que o primeiro. Então esse versículo nós podemos interpretá-lo, que quando Josué falou eu e a minha casa, trazendo para o nosso contexto, no tempo da graça, eu e todo o meu eu, a minha vida, servirei ao Senhor. Eu e a minha casa, eu e meu eu serviremos ao Senhor. E a pessoa que anda sozinho, ele foi ontem, o pastor foi a missionária falando que quando a pessoa serve ao Senhor desse modo, com obediência, e a pastora Terezinha, eu não sei o que está acontecendo, né? E Deus me incomodando ela bater muito nessa tecla. Obedecer, não sei se é para mim, né? Gosto muito de obediente, né, pastora? Obedecer acima de tudo, irmão. Com todo respeito ao pastor Gilson,
Pastor Gilson, ele não conhece mais ou menos, né, pastor? Mas ele sabe quem eu sou. É claro, irmão, que acima do pastor Gilson, acima da pastora Terezinha, acima do pastor Aparecido, eu estou pegando os pastores como cabeças do ministério. Nós, você, nós devemos obediência ao Senhor. Irmão Gilson, mas obedecer ao pastor não está obedecendo a Deus? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes não. Porque os fariseus, escribas e saduceus eram muito obedientes aos seus líderes. Mas Jesus, o Deus encarnado, reprovou a todos, porque dizia que pela vossa tradição desprezais os mandamentos do Senhor. E qual que era o mandamento do Senhor? Amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Os fariseus faziam isso? Jesus, no capítulo 23, disse: olha, vocês atentem para o que eles ensinam e façam como eles estão ensinando, mas não façam as mesmas práticas que eles praticam. Sabe por quê? Porque eles colocam um jugo pesado sobre vocês, mas nem eles mesmos querem levar. Fazer isso. Lembra no capítulo 9, acho que de João, quando Jesus curou um cego de nascença? Olha, pegaram os pais do cara. Vem cá, que história é essa? Ele era cego realmente desde nascença? Bom, o meu filho era cego desde que nasceu. Agora, quando o volante chegar, pergunta para ele, que é bem grandinho para responder por ele mesmo. Chama lá ele lá. Que história é essa? Você era cego mesmo? Eu era. E como você consegue ver agora? Porque um homem chamado Jesus me curou. Glória a Deus. Os pais não obedeceram a Cristo. Obedeceram aos judeus, aos fariseus, porque eles tinham medo de perder algum cargo que eles tinham. Mas o filho não. O filho, eu vou atrás desse camarada. Ele me curou, por ele me dar vida. Glória a Deus. Portanto, irmãos, para finalizar, quero compartilhar com vocês aqui algo que eu coloquei em Josué, capítulo 2. Tem a história de uma mulher. O pastor já captou, né, pastor? Josué capítulo 2, né? O pastor Aparecido ali, nem perguntei, ele já está assim, ó. Ele já sabe, né, pastor? Nosso presbítero Gilmar, irmã Célia, e você que é um bom conhecedor das escrituras, presbítero Mário. A história de uma mulher prostituta, a Raabe. Uma mulher que, segundo a palavra, ela era uma prostituta, ela ainda mentiu, mas no final da vida dela, ela está registrada na genealogia de Jesus Cristo. A mulher que foi salva pela graça, porque teve compaixão e misericórdia. E ela aqui no capítulo 2, diz o seguinte: versículo 10, versículo 9, ela disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Isso é Raabe falando para os dois espias de Josué. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos dois reis de amorreus, Seiom, Gog, que estavam além do Jordão, os quais destruídos. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa esperança, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Aleluia. Uma mulher, segundo esse relato, diz que ela era uma prostituta. Sendo essa mulher uma prostituta, segundo aqui, e eu pela fé,
presbítero de Mar, pastor Gilson, pastor Aparecido, presbítero Mário e mais irmãos, eu creio pela fé que aqui ela estava se convertendo ao Senhor. Porque isso aqui ela falando, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Lembra de Naamã? Para você que é um monge, né, da Bíblia, lembra-se quando Naamã se converteu, ele falou para Eliseu: ora a teu Deus, porque eu tenho que obedecer ao meu Senhor. Então quando ele for adorar o Deus dele, eu vou ter que adorar com ele. Só que pede a Deus misericórdia por mim, porque eu não quero fazer isso. Eu tenho que obedecer ao meu Senhor. Ele estava convertido. Aleluia. E aqui está na Raabe se convertendo, porque Deus é Deus nos céus, em cima dos céus e embaixo na terra. Aí no versículo 12. Irmão Genival, espero que isso fique no seu coração. Está aqui, versículo 12, o sinal de que essa mulher, ela verdadeiramente se converteu e no coração dela brotou a fé e o amor pelo seu próximo. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal, de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, de que livrareis as nossas vidas da morte. Ela aqui se colocou, se fosse preciso, se matar, quer dizer, ser morta, né? Sacrifício que Jesus fez. Ela se colocou a sacrificar. Estou quase falando muito aí. Sacrificar pelo seu próximo, pelos seus parentes, irmão. Claro que falando isso aí. Se colocou para sacrificar pelo seu próximo, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelas suas irmãs. Você consegue entender esse texto? Se a mulher era uma mulher prostituta, e a prostituição hoje em dia é assim, irmão. Uma mulher da vida, ela é rejeitada pela sociedade ou não? Ela é rejeitada pela igreja ou não? Rejeitada pela igreja, pelos religiosos cristãos, porque aquele que é cristão e tem o amor de Cristo em si, ele se compadece assim como os espias se compadeceram. A gente promete fazer isso se você está pedindo. Agora não entrega a gente não, hein? Porque senão já viu, né? E aqui fala o relato que por sinal o sangue lá, né, que simboliza o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, essa mulher se convertendo, e vem essa mulher na genealogia daquele que morreu por mim, por você, na cruz do Calvário. Glória a Deus. E aqui ela está dizendo, possivelmente, ela aqui não tinha mais contato com as mães, com a mãe, com o pai, com os irmãos e com as irmãs, mas intercedeu pela sua família. Glória a Deus. E ela, pela fé, segundo eu olho na genealogia de Cristo, no capítulo 1 de Mateus, se não me engano, está lá, Raabe, a prostituta, que foi salva, e por ser salva, entrou na genealogia. Olha que maravilha, irmão. Se você trazer isso para dentro de si, como está acontecendo comigo agora, eu estou me arrependendo todinho. Se eu tivesse o dom do Espírito Santo, eu estaria dando altos pulos aqui. Glória a Deus. Mas pense, irmão, uma mulher que ninguém dava nada por ela, rejeitada pela família. Essa mulher foi salva por Deus, porque Cristo ainda não havia descido ao mundo, e Deus, por graça, olhou para aquela mulher e, por causa da beneficência que ela fez, trouxe ela para fazer parte da genealogia do Deus invisível que encarnou-se como um homem. Aleluia.
Isso é um privilégio. E ela, por meio da fé, olhando para isso, ela e a casa dela serviram ao Senhor. Aleluia! E hoje, eu e você estamos aqui mais uma vez, crendo e confiando nesse texto, nessa campanha, porque se eu sou sozinho, essa minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Se você ora pela sua família, pede a Deus para que Deus salve a sua família, irmão, pastor, igreja caminhando com Jesus Cristo. Eu tenho muitas falhas, tenho muitos defeitos, tenho muitos pecados, voluntários e por fazer mesmo. Mas eu confio piamente no Deus que inspirou isso aqui. Glória a Deus. Isso está escrito no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Deleita-te também no Senhor, que ele concederá o desejo do teu coração. Então, você não espera a sua família ser salva? Ela não vai ser, ela já está. Eu creio, Deus. Só o que está faltando agora, irmão, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que João viu o Cordeiro de Deus morto antes que o mundo existisse. Se Jesus morreu antes que o mundo viesse a existir e hoje nós estamos aqui, nossa família também estará. Eu creio, Deus. Nós estaremos servindo ao Senhor. Para finalizar, um breve testemunho. A minha mãe, ela fala que eu sou fruto da oração dela, né? Contar ao vivo, vai ficar no Facebook e ela se engana, né? Eu sou fruto da oração da minha avó paterna, que dorme em Cristo. Porque antes eu perguntava a Deus, eu sou fruto da oração dessa mulher. E minha avó Valdeci, ela foi um exemplo de crente para mim. E ela congregava na igreja universal do Reino de Deus. Ela foi um exemplo de crente para mim. Então, irmão, se eu e você estamos aqui, nós somos frutos de alguém que intercedia por nós. Então, se você intercede por alguém da sua família, o vai frutificar. Aleluia. Vai frutificar. Quando as lutas se levantam, os aperreios, o gato, o cachorro, né? Gato, cachorro, né? Papagaio, o galo, começa a querer tirar essa pista. Eu estou falando de animais irracionais. Imagine não pessoas. Vai vir tirar sua paciência. Você está esperando algo em Deus, é porque a bênção está bem pertinho de chegar. Aleluia. Mas lembra-se do diabo. Lembra que Satanás é sagaz. Ele não é onisciente, mas pelo agir seu, meu, ele sabe o que você está pedindo, o que você quer. Ele não é onisciente, mas ele sabe. Ele sabe. É por isso que quando a gente quer algo, parece que quando a gente deseja algo, começa a fazer um jejum, as coisas parecem que pioram. Vou fazer um jejum em prol de alguma coisa, de repente fico sabendo que o pastor Gilson estava falando de mim. Aí vai eu, o homem exterior, ô pastor Gilson, o senhor falou de mim, que história é essa? Não, irmão Genival, não vai ficar mentindo. Mas irmão, estou dando exemplo, tá? Pelo amor de Deus, para me interpretar mal. Aí fica mentindo ainda, mas pastor, ficar falando. Não falei, falou, deixa o homem, assuma. Não falei, aí pronto. Aí o diabo, os dados inflamados dele, no coração do pastor e no seu coração. No coração do pastor, no seu coração. Aí a discórdia, raízes de amargura. Exatamente, raízes de amargura, quebra o jejum, como a pastora falou. E aquilo que você queria, diz a palavra de Deus, irmãos, que a bênção ela nos alcança. Com todo respeito às falas dos irmãos aí, que é um jargão evangélico desde que a igreja chegou aqui no Brasil, a gente está errado em falar em buscar a bênção. É por isso que a gente busca a bênção e nunca alcança.
Porque a bênção ela tem que nos alcançar. Você tem que vir à igreja, não é para buscar a bênção, é para adorar a Cristo. Dizer que Ele é santo, 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 da glória a Deus, aleluia, dar testemunho, porque todos vós têm hinos, cantos espirituais. Glória a Deus. Agora, se você vem buscar uma bênção e antes de entrar na igreja, se leva uma topada, aí sai do espírito e entra na carne. Aleluia. Não adianta. Então, irmão, a pastora cansa de dizer obediência. E obediência é o segredo para que essa bênção nos alcance. É muito difícil ser obediente, mas Deus, que é fiel, Ele é o único que diz, como eu anotei aqui, mas como já ultrapassei o tempo, porque lá no texto de Josué, capítulo 24, 16, diz assim que nunca deixaremos, e o povo acaba deixando o Senhor. Aí Pedro falou para o próprio Deus: eu nunca te deixarei. Eles vão te deixar, mas contigo eu vou até a morte. Acabou deixando Jesus Cristo também. Mas Deus falou: eu nunca invalido o meu conselho. Então Ele é o único que diz nunca, e esse nunca se cumpre. Mas se eu e você dizer nunca, irmão, nós estamos sujeitos a cair. Então, para passar a palavra, pastor, creia que essa palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E você vai dar testemunho de vitória para a glória do Senhor. Deus abençoe a vida do presbítero Genival. Amém? Estou muito feliz porque o pastor Aparecido estava conosco lá no altar e falou assim: pastor,